Bem-aventurados os mansos. Um amigo costuma dizer que às vezes ele fica tão irado, tão furioso com algum insulto que lhe fazem, que ele não fica só na carne, pronto para explodir. Ele fica no bife de tão irritado. Mas essa bem-aventurança nos fala de uma pessoa que nem é um bobão acomodado, um fraco, sem vontade ou identidade e apático aos ataques, nem vai ao outro extremo, gritando, agredindo e procurando vingança diante da mesma situação. Seus instintos, paixões e impulsos estão sob controle, e não é qualquer coisa que o tira do sério. Mas Jesus queria dizer mais do que isso, pois domínio próprio pode ser um ideal moral ou até mesmo uma herança orgânica, como algumas pessoas que nascem mais calmos que outros. Jesus está falando sobre a característica de uma pessoa governada pelo Espírito Santo de Deus, pois só nele encontramos a perfeita liberdade, paz e a capacidade de abrir mão de nossos direitos quando necessário, crendo que Deus está no controle e lidará com toda a situação conforme o seu agrado. No Antigo Testamento encontramos Abraão, Davi, Jeremias e no Novo Testamento Estevão e o apóstolo Paulo, como pessoas que, mesmo tendo toda a corrupção dentro de seus corações, cederam em certos momentos, embora isso lhes doesse. Estes podem ser considerados homens mansos, que embora tivessem grande força de caráter, autoridade e poder, abriram mão de seus direitos e lutaram pela verdade, dispostos a dar, se necessário, a própria vida como mártires. Os mártires foram homens muito fortes, contudo mansos. Ninguém é capaz de ser manso se também não for humilde de espírito, chorando por sua pecaminosidade, e estando sempre aberto para aprender com o Pai e com aqueles que Ele coloca como nossos mentores. Martin Lloyd-Jones, em seu livro Estudos no Sermão do Monte, define a mansidão ao dizer: o indivíduo que é verdadeiramente manso é aquele que se admira de que Deus e os homens possam pensar dele tão bem quanto pensam, tratando-o tão bem quanto o tratam. Ser manso é usar de paciência e longanimidade, mesmo quando sofremos injustamente. Mas o maior exemplo de mansidão vem de Jesus, que assumiu inteiramente a natureza humana e foi fiel e submisso ao Pai, e a quem devemos nos submeter e nos deixar moldar, sendo conformados à sua imagem. A Bíblia nos diz em Filipenses 2, de 5 a 11, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo joelho no céu, terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A promessa contida nessa bem-aventurança é que os mansos herdarão a terra. Nós julgaremos o mundo e até mesmo os anjos. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Como diz a palavra em 1 Coríntios 6, Paulo também nos fala em sua carta a Timóteo. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. 2 Timóteo 2:12. Esta é a promessa de Jesus para aqueles que vivem com e para ele, glorificando o seu nome. Vale a pena ser manso. Helenivação, capelã hospitalar, Associação de Capelania na Saúde. A ACS leva o conforto e a esperança em meio à dor nos hospitais. Ajude-nos a continuar ajudando aqueles que sofrem. Acesse capelanianasaude.org.br e saiba como nos ajudar.